A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Quero cumprimentar toda a igreja presente com a paz do Senhor Jesus. E a todos que também nos acompanham pela internet. Que Deus em Cristo abençoe a vocês também. Eu quero compartilhar um texto aqui, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, texto bastante conhecido. Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5, verso 1. Quantos irmãos procuram o texto sagrado em Marcos 5? Quero compartilhar aqui a minha gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. Já estive aqui junto com o nosso amigo, nosso pastorzão, pastor Jones, né? Foi através dele que nós mantemos uma amizade alguns anos atrás e podemos estar aqui em outras ocasiões de evangelismo, ar livre, e nessa noite com oportunidade para pregar a palavra. É uma responsabilidade muito grande, mas eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Carlos, que tem aberto a porta da oportunidade. Que Deus continue abençoando seu ministério, sua vida, toda essa igreja. Deus abençoe a todos os obreiros dessa casa, Alain, Mateus. Deus abençoe também o filho do nosso pastor, todo o ministério. E essa saudação se estende a todos os irmãos aqui presentes, tá? Que Deus abençoe a vida de todos. Pastor Mateus, também estivemos no evangelismo. Que Deus abençoe tua vida, bom revê-lo. Amém? Quem achou o texto sagrado? Marcos capítulo 5, a cura do endemoniado Gerazeno, ou Gadareno, como algumas pessoas pronunciam. Verso 1. Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo viu um homem possuído de espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Que encontro, hein? Este homem vivia nos túmulos, ou nos sepulcros, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, prostou-se diante dele. Verso de número 11. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Verso 14. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido, e aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, estava sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estavam
quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe. Jesus lhe deu uma ordem: vá para a sua casa e para os seus parentes e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em 10 cidades chamadas Decápolis tudo que Jesus lhes tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Pode se assentar. Se tu crê que Jesus merece, desocupe as suas mãos. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Prezados e queridos, esse texto é bastante conhecido. Para falarmos desse texto, capítulo 5, precisamos de voltar no capítulo 4, aonde Jesus ele resolve atravessar o mar da Galileia. Jesus chega para os seus discípulos e diz: passamos para outra margem. O texto diz que Jesus agora está dormindo no barco e sobrevém uma grande tempestade. Essa tempestade não é qualquer tempestade. Por que não é qualquer tempestade? Porque é uma tempestade muito esquisita. Pelo fato de que quando Jesus foi acordado, ele não acalmou a tempestade. O texto diz que ele repreendeu. Tudo aquilo que Jesus repreende vem do diabo. E se vem do diabo, está conectado sobre aquela cidade que Jesus pisaria. Havia potestade maligna sobre aquela cidade chamada Gadara. Era uma cidade que havia ali um homem que estava possuído por espíritos imundos. Quando Jesus ele repreendeu o vento, repreendeu o mar, que até então estava tudo indo normal. O diabo ele é assim: quando está tudo indo normal, sempre ele quer usar alguma circunstância ou algumas pessoas para tentar trazer turbulência, tribulação. E se você não tiver discernimento para repreender aquilo que vem do diabo, você acaba ficando conformado. Mas Jesus ele disse: por que vocês tivessem dúvida, homem de pequena fé? Com outras palavras, por que vocês não repreenderam isso? Jamais nós iríamos morrer afogados, até porque quem disse passamos para o outro lado não mente. Quem disse passamos para o outro lado não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Se ele falou, vai acontecer isso, isso e isso, irmão, toma posse dessa palavra e não olhe para a circunstância, porque vai se cumprir, porque ele é fiel com a sua palavra. Não duvide. E está ali um homem totalmente deformado. Deformado que eu digo espiritualmente falando. Porque no princípio, quando Deus fez os céus e a terra, capítulo 1 de Gênesis, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Então, os estudiosos acreditam que do versículo 1 para o versículo 2 passou-se milhões de anos. Ou seja, a terra Deus fez abençoada. Só que agora ela se encontrava um caos, sem forma e vazia. E o texto diz que o Espírito Santo ele se movia sobre a face das águas. Opa! O Espírito Santo, ele agora é um missionário que ele está vivendo, ele está habitando, ele está movimentando num lugar sem forma. Para quê? Para trazer forma. Vazio, por quê? Para poder encher o que está vazio. Ele está num lugar que é trevas, para quê? Para trazer luz.
Então Deus agora tem que consertar. Muitos acreditam que aquele capítulo 1, do verso 1 até o 2, foi aquele tal do Big Bang. Se você pegar a Bíblia Sagrada, temos base para acreditar que foi a queda de Satanás. Temos base para isso. Só que a terra estava um caos. Então o primeiro missionário, ele não falhou. Ele estava cumprindo a sua missão. Mas teve o segundo missionário. O segundo missionário não vigiou. O segundo missionário, ele não nasceu num ventre de uma mãe, não. Ele já cresceu grande. Olha que terrível. Ele foi ali, o Senhor pegou um barro, tirou do pó da terra e fez ali um boneco e soprou sobre ele o fôlego de vida, e o homem foi alma vivente. A palavra tricotomia não está na Bíblia, mas nós sabemos, baseado na Bíblia Sagrada, até em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda de Jesus, que nós somos corpo, alma e espírito. Só que agora o homem agora morre. Por que o homem agora morre espiritualmente? Porque o homem desobedece. Desobediência gera morte. Adão agora vai provar da morte. Por quê? Porque pecou, porque deu ouvido a Satanás. E todos nós sabemos que se você for tirar a árvore do solo, ela vai morrer sozinha. Por quê? Porque ela depende do solo para ela sobreviver. Se você pegar o peixe, não precisa fazer nada com o peixe, não. É só você tirar o peixe da água, ele morre sozinho. Por quê? Porque ele depende da água. Aleluia. E agora, quando Adão desobedece a Deus, Adão morre. Por quê? Porque agora Adão desobedece a Deus. E quem desobedece a Deus, irmão, está pecando contra Deus, está ficando longe de Deus, está ficando bem distante de Deus. Então não precisa de matar ele já está morto. Só que Deus é tão terrível que ele mata um cordeiro, coloca a roupa do cordeiro. Ele estava com as folhas da figueira, por isso que Jesus tinha um problema com as figueiras. Coloca a roupa do cordeiro nele. Tanto animal para fazer amizade, foi fazer amizade logo com a serpente, né, irmão? Tem muito crente assim, né? Tanta gente para ser amigo, vai ser amigo só Jesus, irmão. E agora a Bíblia diz, por livramento Deus tira ele do jardim. Por quê? Porque se ele come da árvore da vida, ele vira um pecador eterno. E todos nós conhecemos a história. Jesus, ele nasce no ventre de Maria e começa o seu ministério. Jesus é batizado ali nas águas por João Batista. Foi tentado. Só que Jesus tem uma diferença. Jesus não nasceu grande como Adão. Jesus agora, ele nasceu no ventre. Então ele vai aprender muita coisa. Você vê que o ministério dele vai começar com 30 anos de idade. O texto diz que Jesus, ele chega numa cidade chamada Genezaré, e agora me vem no encontro de Jesus. Ele está ali cumprindo o teu ministério, está ali cumprindo a tua missão, porque Jesus é o terceiro missionário que veio em carne. O primeiro foi o Espírito Santo, que foi enviado para um lugar que estava sem forma e vazio e estava em trevas. O segundo foi Adão. Adão falhou. Mas agora quem está em ação é Jesus. Jesus está pisando naquela terra que era temida, que ninguém queria pisar, ninguém queria ir, à margem da sociedade. Mas me veio um homem lá do sepulcro. Por que aquele homem está saindo do sepulcro? Porque a Bíblia diz, pastor Carlos, que Jesus desceu do barco. Opa, peraí, se Jesus está descendo do barco, automaticamente quem está no sepulcro vai sair do sepulcro e vai vir encontrar com Jesus. O que barco fala, irmão? Barco fala de púlpito, barco fala de igreja. Enquanto você estiver dentro da igreja, eles não vão vir, mas se você sair do barco, eles vão encontrar com Jesus através da tua vida. Quem crê nessa palavra, levanta a mão. Para o homem que estava possesso sair do sepulcro, Jesus teve que sair do barco. Billy Graham disse assim, Deus não mandou o pecador procurar a igreja, Deus mandou a igreja em busca do pecador. É por isso que eu glorifico a Deus, porque eu vejo essa igreja como uma igreja missionária. E como Jesus ele é um missionário também, ele vai chegar ali e aquele homem vai vir na direção dele
Jesus, sabendo como tratar o mundo espiritual, o texto diz que aquele homem se prostra. E quando ele se prostra para Jesus, Jesus já vai expulsar o demônio dele. Sai desse homem, espírito imundo. Só que a Bíblia diz que os demônios continuaram lá. Jesus expulsa no singular. Aí Jesus viu que não saiu, porque agora ele está falando: você vieste nos atormentar? Me atormentar? Ele está colocando no singular. Há uma manobra do diabo tentando enganar quem tem discernimento, tentando enganar com a palavra o verbo. Aí Jesus falou: então qual é o teu nome? Legião, porque somos muito. Legião, ali como Marcos está escrevendo para os romanos, estava falando do exército de Roma, que era contido de 6.000 soldados. Ou seja, ali aproximadamente tem 6.000 demônios no corpo daquele homem, no total. O homem está possesso. Só que quando ele se prostra para Jesus, quando ele se prostra, ali, gente, não é especificamente o demônio que se prostrou, é a alma do homem. Porque preste atenção, o diabo, ele tinha possuído o que do homem? A mente. O diabo não consegue se conectar com o espírito do homem. Quem está me ouvindo, diga amém. Porque se ele tivesse conseguido essa façanha de se conectar com o espírito do homem, jamais a gente conseguiria nascer de novo. O espírito do homem é intocável. O espírito do homem é aquele que vai voltar para Deus, é a caixa preta do avião. Quem está me ouvindo, diga amém. Porque quando você for prestar conta com Deus, quando eu for prestar conta com Deus, o teu espírito vai falar tudo aquilo que tu fez, não vai ter como mentir. Então o diabo não tem poder. É por isso que quando ele vê Jesus, é como se fosse uma luz no fim do túnel. Porque o texto vai dizer que aquele homem, ele andava nu. Aquele homem ninguém podia amansar, estava preso. Aquele homem, ele não dormia nem de dia nem de noite, porque ele ficava de dia e de noite perambulando. Você imagine uma pessoa que não dorme. A ciência comprova, se a pessoa não consegue dormir 3 dias, fica 3 dias sem dormir, o cérebro dela automaticamente começa a derreter. Isso é usado para tortura em alguns países, para que a pessoa venha confessar o crime, deixar ela sem dormir. Você imagina como está a vida daquele homem, sem perspectiva nenhuma, sem esperança nenhuma. Mesmo ele estando possesso, ele consegue tirar força da fraqueza e ir na direção de Jesus. Só que ele está tão possuído que quando ele abre a boca para falar, não é ele que fala, é o demônio que fala. E Jesus perguntou: qual é o teu nome? Ele falou: Legião. E Jesus estava expulsando ele lá para o abismo, porque havia uma ordem espiritual. Preste atenção nisso. Existe, em cada lugar, existe principado, potestade, príncipe das trevas e hoste da maldade nos lugares celestiais. Cada lugar. Tem aqueles que trabalham na política, tem aqueles demônios que trabalham num país, num estado que é local e numa pessoa que é o próprio demônio. Quem está me ouvindo, diga amém. Então, quando Jesus repreendeu aquele vento, ali ele não estava só repreendendo o vento, ali ele estava repreendendo Satanás. Quem está me ouvindo? Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que quando Israel estava sendo aprisionado, quando Israel estava preso lá no Egito por Faraó, quantas pragas que Deus vai mandar? Quantas pragas? 10. Por que 10 pragas? Porque tem 10 potestades naquele lugar oprimindo o povo, colocando o povo na escravidão. A primeira praga que Deus manda para tratar com a primeira potestade: água se transformando em sangue. Diga comigo, já é Deus trabalhando, diga. Deus começa a enfraquecer o inimigo. Uma eu já derrotei. Alabassúria. Moisés, estenda a mão, Moisés. Moisés, estenda a mão. Infestado de rã. Terceira praga. Aleluia. Piolho. Piolho. Quarta praga.
moscas. Quinta praga, peste nos animais. Mãe, olha aqui o nosso cachorro, está cheio de peste. Ai, meu Deus, deve ser outra praga. Não é outra praga não, é Deus trabalhando. É Deus trabalhando contra a potestade. Você não está entendendo, mas Deus conhece o mundo espiritual. E tem coisa que está travada na minha e na tua vida que é espiritual. Como Deus é o Jeová Sabaote, estrategista de guerra, Ele começa a trabalhar primeiro no mundo espiritual, para depois acontecer no material, primeiro no espiritual. Já tem logo o discernimento. Começa a assumir as coisas, criança começa a ficar agitada, mulher começa a falar, homem começa a falar. Opa, é espiritual, é algum impedimento. Mas Deus já deu ordem, tu vai no culto, tu vai adorar, tu vai receber, tu vai ser curada, tu vai ser batizada com o Espírito Santo. Vai lá, rapaz. Sexta, feridas e úlceras. Que é isso? O faraó está tonto. É Deus trabalhando. Daqui a pouco, que não vê aquela dali, faraó? Ele não sei. E chuva de pedra. Deus sabe como tratar faraó, gente. Chuva de pedra. Só pedregulhão. Oitava, gafanhoto. Nona, Moisés estende as mãos. Moisés estende as mãos. Fica tudo escuro, apagão. Eles não estão aguentando mais, mas é Deus jogando por terra a nona potestade que estava oprimindo e escravizando o povo de Israel. Daqui a pouco Deus fala para Moisés: Moisés, mata o cordeiro, coloca sangue nos umbrais da porta. O espírito da morte vai passar, Moisés. E há de ser que a casa que não tiver a marca do sangue, o espírito da morte vai entrar. Mas se ele ver a marca do sangue, ele não vai conseguir passar, ele vai passar por cima. Porque a morte não tem poder, que quem tem o cordeiro de Deus, a morte não tem poder contra a vida dele. Só quem tem a marca do sangue de Jesus. Deus elimina as 10 pragas, Deus elimina os 10 potestades. E agora, Deus fala para eles: vocês vão pegar ouro, vão pegar prata, e vão liberar o povo de Israel, eles vão sair daí rico. Porque aquela potestade não estava deixando que Israel enriquecesse. Olha como é que as coisas. Às vezes até na tua vida financeira, você não entende, mas às vezes é espiritual. Você fala: desse dinheiro eu vou dar o dízimo, e não consegue dar. Desse dinheiro eu vou tirar o dízimo e a oferta, não consegue dizimar, não consegue ofertar. Mas hoje esse demônio cai por terra, e você vai prosperar também na tua vida financeira. Só quem crê nisso. Quem está me ouvindo? O texto diz que aquele homem agora, ele é liberto. Por que ele é liberto? Porque Jesus deu uma ordem para todos os demônios saírem. Porque agora não é no singular, Jesus dá uma ordem para todos eles. Já que vocês são legião, então vão sair todos. Porque se Jesus expulsa só um espírito imundo, se tem 2.000 demônios, só vai ficar 1.999. Você já viu? Quando está orando no culto de libertação, um obreiro fala: está repreendido, o outro está amarrado, o outro sai, ao demônio. Quem eu obedeço? É para sair? É para estar amarrado? Porque o mundo espiritual é organizado, eles recebem uma voz de comando. Só que quando aqueles demônios saem, antes deles saírem, eles pedem: já que a gente vai sair, deixa a gente entrar naqueles porcos. Jesus permitiu. E eles entraram nos porcos. Os porcos ficaram tão possessos que não suportaram o peso e se precipitaram. Ou seja, os porcos preferiram o suicídio do que ficar endemoniados, gente. Só que a diferença é que os porcos não têm libertação para eles. Agora, para o homem tem. Tem, como tem? Jesus tem poder para libertar o homem. É só o homem querer. Porque tem gente que não quer, irmão. Tem gente que prefere viver uma vida vazia. Prefere viver uma vida sem Jesus.
Parece que já está conformado, mas hoje Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui para falar para você que hoje é dia de libertação, hoje é dia de Ele transformar a tua mente, a tua vida, a tua casa, só depende de você. E aquilo que Ele queria fazer com os animais, ou melhor, aquilo que Ele fez com os animais, era aquilo que Ele queria fazer com aquele homem. Mas por que Ele não fez com aquele homem, evangelista? Porque Jesus chegou antes. E quando Jesus chega antes, a morte pode até bater na porta, mas ela tem que sair. Ela até bate, mas ela fala, eu não posso entrar, porque Jesus chegou primeiro. Quem crê que Jesus chegou primeiro? Aleluia. O homem que agora é liberto, o homem que agora está transformado, o homem que botava terror, agora ele está ali em perfeito juízo. Ele está ali são, ele está ali vestido. Quem olha para a vida daquele homem está falando, rapaz, esse homem mudou. Jesus mudou a vida dele. Esse é o trabalho do missionário, esse é o trabalho da igreja, esse é o trabalho do evangelista. Fazer o quê? Devolver o homem para a família. Vestir ele. Quem está me ouvindo? Fazer ele se assentar, porque o homem ficava vagabundando dos montes, nos sepulcros. O homem agora está em perfeito juízo. Só que aquele povo que estava ali, os que estavam cuidando dos porcos, foram avisar a todos na cidade. Tanto avisaram que o homem estava liberto, mas também avisaram que os porcos morreram. E você vai entender o porquê que Jesus permitiu aqueles demônios entrar nos porcos e não ser lançado no abismo e não sair daquele lugar. Porque o texto diz que aqueles homens, quando falaram isso para as pessoas insistiram, mandaram Jesus sair. Se estão expulsando Jesus, estão abraçando quem? Você quer aceitar Jesus? Ah, irmão, não estou preparado para aceitar Jesus. Então tu está abraçando quem? Porque ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Quem que você quer que seja senhor da tua vida? Não, mas eu não tenho nada a ver com o diabo, não. Ele não quer saber disso. A Bíblia diz que quando ele desceu, ele disse, ai dos moradores da terra e dos que nela habitam, porque o diabo desceu e tem grande ira. E como eu vou vencer o diabo, evangelista? Entregando a tua vida para Jesus. Se você entregar a tua vida para Jesus, Ele não tem poder sobre você, não tem poder sobre a tua casa, não tem poder sobre a tua vida, não adianta. Pode ser bem sucedido financeiramente, pode ser famoso, se não tiver Jesus, não vai ter uma vida abençoada. Mas hoje Jesus está querendo ir ao encontro de você hoje. Abraça Jesus, rapaz, porque Ele está te dando a oportunidade. Aquele homem não sabia quem ele era, pastor Carlos. Ele não sabia de onde ele tinha vindo. Ele não sabia por que ele estava ali. Ele não sabia o que fazer. E nem sabia para onde estava indo. Quem está me ouvindo? São as perguntas que todo mundo faz. Primeira pergunta são 5 perguntas que abrangem. Nós estamos aqui por causa dessas perguntas. O mundo gira por causa dessas perguntas. Você acorda cedo para trabalhar por causa dessas 5 perguntas. Qual pergunta? Primeira, quem sou eu? É uma pergunta que parece até ser simples, mas é uma pergunta que fala de identidade. Quem sou eu? Aleluia. Glória a Deus. Segunda pergunta, de onde eu vim? Porque aquele homem vai encontrar com Jesus. E quem encontra com Jesus, ele encontra com 3 coisas. Primeiro, ele encontra consigo mesmo. Segunda, ele encontra com a eternidade. Terceiro, ele encontra com o seu destino. É muito bom encontrar com Jesus, irmão.
Você pode ter prazer no que for nesse mundo. Quando tu encontra com Jesus, tu fala: poxa, quero mais saber dessa vida não. Cara, tu não quer não aqui, cara? Tô com teu cigarro aqui. Quero não. Qual é, cara? Vamos ali fumar um negocinho? Quero não. Por quê? Porque eu fui na igreja segunda-feira. Aonde? Que igreja é essa? Tá ficando doido? Hoje é teu plantão, não. É o culto ali, aquele pastor Carlos, ali, o culto da laje, tu foi lá? Fui. Chega lá, tinha um magrelo lá com óculos, estava pregando, falou que se eu encontrasse com Jesus eu ia mudar de vida. O Espírito Santo entrou no meu coração e eu não quero mais saber disso. Eu quero também pregar a palavra. Quem quer que depois que encontra com Jesus não é mais o mesmo? Quem encontra com Jesus tem mudança. Desviou, foi para o mundo, não encontrou com Jesus de verdade. Porque quem encontra com Jesus de verdade, ele recebe vida. E Deus já me mostrou que está repreendendo o espírito da morte aqui nessa noite. Havia um caixão preparado, mas essa palavra vem contra a tua alma. Hoje o diabo perdeu na tua vida. Quem recebe essa palavra, adora a Deus. Arrace Candarábia. A corrente era aí. Vinha correndo, ele despedaçava, saía correndo, todo mundo tinha medo. A polícia não queria mais saber dele, as autoridades não queriam mais saber dele. A família falou: isso aí não tem mais jeito não, isso aí ficou pior, esse aí só a morte. Mas Jesus pisou lá, Jesus pisou lá, aonde ninguém queria pisar. Jesus acreditou, aonde ninguém mais acreditava, e falou: vai ser um pregador, vai ser um pregador, vai ser um pregador. Isso não tem preço. O governo investe milhões na segurança. E por que o Rio de Janeiro está dessa forma? E por que o Brasil está dessa forma violento? Marginalidade crescendo. O Rio de Janeiro é conhecido como a 7ª cidade mais perigosa do mundo. Se o Estado recua, o tráfico avança. Se o Estado avança, o tráfico recua. Mas está até proibido. Estão proibido de avançar. Só que a gente sabe que isso aí é potestade. Mas manda um recado para o diabo, fala para ele que a igreja está de pé. Manda um recado para o diabo, fala para ele que a igreja não vai recuar. A igreja vai avançar. E os demônios vão ter que sair da frente, porque senão a igreja vai passar por cima. Mas nós vamos resgatar aquele que estão perdidos. Eita glória! Raci Candalabassúria. Da onde eu vim? Vão falar que a gente veio do macaco. Eles vão falar que os professores de faculdade tentam enganar, dizendo para você acreditar que você veio da samambaia. Depois de milhões de anos, samambaia virou macaco, aí depois veio a gente. Vai ver se eu estou na esquina. Aleluia. Fala assim: eu vim de Deus. O céu não é o meu destino. O céu não é a minha origem. O céu é meu destino. O céu não é meu destino. O céu é a minha origem. Porque Deus soprou. O Espírito de Deus se conecta com o teu espírito hoje. O diabo mentiu para você e falou que você não vai. Falou para você não vai aguentar largar isso não. Isso aí você está preso, já era. Não, o Espírito Santo me trouxe aqui hoje para falar para você: o diabo não tem poder no teu espírito. O diabo não tem poder na tua vida. Hoje ele vai ter que bater em retirada. Por quê? Porque a palavra de Deus está indo ao teu encontro hoje. Terceira, por que estou aqui? Isso fala de propósito. Quem está me ouvindo? Isso fala de propósito.
Deus, Ele quer te revelar qual é o propósito dele na tua vida. Tudo nessa vida foi criado para um propósito. Quem criou esse microfone, criou para um propósito. Quem criou essa cadeira, criou para um propósito. Quem me ouve, diga amém. Diga para o teu irmão, só essa vez, diga assim: você foi criado para um propósito. Deus não te chamou para viver perambulando nesse mundo. Deus não te chamou para viver no tráfico, armado, dando tiro, não. Deus não te chamou para viver na prostituição, perdido na cachaça, no álcool, não. Deus te chamou foi para pregar a palavra, foi para cuidar da tua casa, para cuidar da tua família. E aquele homem quer entender o propósito. Ele, agora que eu estou liberto, o que eu tenho que fazer? Posso subir no barco com o Senhor? Jesus, não. Vou te revelar o teu propósito. Volta para a tua casa. Volta para a tua família. Porque essa cidade precisa de um missionário. Ainda que estejam sendo oprimidos por Satanás nesse lugar, mas eu envio você como missionário aqui nessa cidade. Não adianta sair para fazer missão, você não consegue nem pedir perdão dentro de casa. Não adianta subir no barco para fazer missão, você não consegue se consertar com a família. Não, volta para a tua casa, porque ministério não começa lá fora, ministério começa dentro. Às vezes você está indo lá fora dando atenção para todo mundo, mas alguém na tua casa está precisando de um abraço teu. Quarto, o que posso fazer? Isso fala de habilidade, fala de potencial. Os cientistas comprovam que o ser humano, quando ele morre, ele só gastou 10% da sua mente, do seu cérebro. Os gênios conseguem chegar a 12%. Posso te dizer uma coisa? Tu tem um potencial muito grande para muita coisa. E hoje Ele quer te libertar de todo o comodismo. Existe alguém gritando por socorro. Existe uma alma gritando por socorro, esperando a salvação. E Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. E essa palavra vai de encontro a quem se afastou mesmo do caminho do Senhor, porque parou no meio do caminho. Ele parou, Deus parou. Porque o azeite só parou porque parou os vasos. Para o Espírito Santo agir, você tem que entregar teu coração, rapaz. Ele é muito educado. E hoje a oportunidade é essa. Volta hoje. Porque não precisou do pai ir lá atrás do filho, não. O filho sabia o caminho. A Bíblia diz que ele disse: olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai estava de braços abertos: vem meu filho, vem. Porque tem uma festa preparada para você, não somente aqui na terra, mas também lá no céu. Na raça Candarábia. A última é para onde eu estou indo. Isso fala de destino. Lucas 12, 20. Louco, nessa noite lhe pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Isso narra a história de um homem que estava com um celeiro muito grande, e ele estava muito rico, e ele falou: o que eu vou fazer? Já estou com muito dinheiro, vou dizer para minha alma: alma, come, bebe e folga. Mas Deus bradou e disse: louco, nessa noite lhe pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? A tua alma, ela precisa de você e da tua decisão hoje, para você mudar de vida. Não adianta o pastor Carlos querer, não adianta o teu parente que ora por você querer, não adianta o evangelista Bruno que está pregando para você querer, não adianta Deus querer. Porque havia 2 cegos, eles falaram no livro de Marcos: Jesus, se tu quiseres, tu pode nos curar. Jesus sabe o que disse? Quero ser curado. Não adianta Jesus querer e você não querer. O querer é teu, e a oportunidade é agora. Não sei se o pastor vai fazer o apelo. Vou passar para o senhor, se eu dar continuidade. Eu quero chamar aqui o primeiro valente
primeira pessoa que entendeu essa palavra, entendeu a voz do Espírito Santo, e hoje você precisa de tomar essa decisão. Talvez até alguém que está indo na internet também, confessa Jesus aí. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero que você saia do teu lugar, você que entrou aqui por essas portas nessa noite, ouviu essa palavra, e sabe que o Espírito Santo falou contigo no teu coração, porque o homem fala nos ouvidos, o Espírito Santo fala no coração. Eu não tenho poder para falar no coração de ninguém, eu falo nos ouvidos, mas o Espírito Santo não, ele fala dentro da gente, e tem um momento que ele fala, é chegada a tua hora, é hoje. Mas eu vou ter que largar tudo da noite para o dia? Não, quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra? Glória a Deus. E precisa de tomar essa decisão? É particular? É você e Deus? Aos Hebreus 3, 8. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Às vezes a pessoa tem um coração tão duro, que ela está ali no leito de dor. Aí tu fala para ela, você quer aceitar Jesus? Pisca o olho. Ela regala o olho, para não piscar. Só que aqui não, aqui tem pessoas quebrantadas, né? Você está com vergonha de fazer isso agora? Nos procure depois do culto. Mas não sai daqui, daquela porta para fora sem Jesus, não. Amém? Quem recebe essa palavra, levanta a mão e glorifica a Deus. Que Deus abençoe. Pastor, obrigado pela oportunidade. Amém? Pode louvar a Deus com as palmas.